Olá pessoal, então vamos à nossa aula aqui de localização de componentes do sistema de injeção eletrônica, né? Então nós temos aí essa necessidade, essa carência, porque temos muitas pessoas no treinamento que trabalham, então, ou melhor, que estão iniciando, né, na área ou então não tem essa intimidade toda ainda com a injeção eletrônica e tem a dificuldade de saber a localização de componentes. No nosso treinamento, nós temos lá nos PDFs relacionados a cada componente, nós temos a localização, né, dos sensores e atuadores. Agora nós temos, não é voltado só para injeção eletrônica, né? Então, vocês estão vendo aí, nós temos aí um termistor, né, no caso, um sensor de temperatura do ar, que é um termistor, mas o termistor ele não se resume só à aplicação como sensor de temperatura do ar, né? Então nós trabalhamos isso no treinamento, no curso IDEA. E nessa série a gente vai trabalhar a localização dos componentes do sistema de injeção eletrônica, né? Que é isso que a gente tem visto e o pessoal tem buscado. Então vamos aqui começar com os sensores que fazem parte do circuito de admissão, né? Também é chamado de subsistema de ar, que são os componentes que estão ali do filtro do ar até o coletor de admissão. Então nessa figura nós temos aqui o coletor de admissão e aqui o sensor de temperatura do ar, né? Então o IAT ou ACT, como já citado, ele pode vir em duas condições. Ou ele vai vir separadamente no coletor de admissão, sempre no coletor, certo? Ou então ele pode vir também nessa condição. Bom, aqui eu estou abrindo essa figura, daqui a pouco a gente vai falar sobre o LMM, mas ele pode vir na tubulação entre o filtro do ar, ok? E o corpo de borboleta, e o coletor de admissão, certo? E onde é que a gente vai conseguir saber tirar essa dúvida? Através do diagrama elétrico. O diagrama elétrico também tem essa função, você também consegue, né, identificar onde é que está, que tipo de componente é utilizado. No caso, sensor de temperatura do ar, ele fica localizado em separado ou fica localizado junto com outro componente. Ele pode vir junto com o sensor MAP, MAF ou o próprio LMM, que é esse sensor que a gente está vendo, que vocês estão vendo agora aí na tela, ok? Bem, pessoal, então, tratando do sensor de temperatura, se ele não estiver no coletor de admissão ou se ele não vier junto com um outro componente, ele vai estar entre o filtro do ar e o corpo de borboleta. Bom, agora sim, nós temos o componente conhecido também como medidor de fluxo de ar, ou LMM. Esse sensor ele já há muito tempo que ele não é utilizado, ok? Ele está sempre localizado aqui no filtro do ar, certo? Ou ele pode vir também fora, ok? Separado do filtro do ar, melhor falando, certo? Na tubulação em veículos mais antigos, né? E esse sensor, certo? Ele já realmente não é utilizado desde 99, mais ou menos 98 ou 99, tá certo? Eu diria até um pouco antes, fica difícil já da gente chegar a um ano exato, porque eu estou me baseando nesse caso com relação ao ômega, né? 2.0, porque o ômega saía com três motores e um dele, o 2.0, ele saía com um medidor de fluxo de ar, ok? No caso desse componente aí, ele traz também o sensor de temperatura do ar em conjunto com ele, certo? E esse componente, ele nada mais é do que um potenciômetro acionado pelo ar que passa, certo? Que é admitido pelo motor. Okay? Então, o LMM ele sempre está nessa região. Nesse caso aqui, esse cofre aí do motor, esse é um motor do Gol GTI, né? Que foi, na verdade, o primeiro sistema de injeção eletrônica no Brasil, né? No veículo de linha, e trazia o medidor de fluxo de ar como o componente que mede a carga, né? O ar que está sendo admitido pelo motor, digamos assim, o diretamente responsável, né? Porque nós temos sempre um sensor como principal, digamos assim, para medir a carga do motor, e nós temos os outros que vão servir de aresta, como o potenciômetro de borboleta, né? E o sensor de temperatura do ar também, ok?
Então, o LMM vocês vão ver que nos veículos mais antigos, de 98 aproximadamente ali para trás, tá certo? E ele está sempre localizado nesse ponto. Quando eu tenho o LMM, eu não vou ter MAP, ok? Eu não vou ter MAF, tá certo? Então, ou eu tenho um, ou eu vou ter outro, ok? Então, vamos a outro componente. Bom, aqui nós temos o sensor de massa de ar, certo? Então, o sensor de massa de ar, ele está sempre localizado aqui também junto ao filtro do ar, certo? Aí ele também é chamado de medidor de fluxo de ar, mas o fato é que o MAF, ele tem a função também de medir a carga do motor, assim como o MAP e o LMM, né? Agora, é um componente muito mais preciso, ok? O nível de precisão dele é maior. Nós temos MAF, como vocês podem ver no nosso PDF do curso de ideia. Nós temos MAF de 3 fios, tá certo? De 4 fios e de 5 fios, certo? Nos veículos atuais, a grande maioria, com raríssimas exceções, atuais que eu quero dizer, de 10 anos para cá, né? Então, que o MAF foi ficando cada vez mais popular. Então, esses veículos a maioria utiliza os sensores MAF de 5 fios, onde o sensor de temperatura do ar, né? Lembra que eu falei lá atrás, né? Ele vem junto com o sensor MAF, ok? Então nós temos esse, e além disso, os sensores MAF, como a gente tem na nossa aula, tanto no nosso treinamento, no curso de ideia, tanto na aula teórica quanto na aula prática, né? Nós temos os sensores MAF do tipo analógicos e digitais. E os digitais, eles têm também uma, digamos, evolução. Eles têm o de baixa frequência, o de alta frequência. Então ele passou por uma série de modificações e melhorias, né? Mas eu passar por outro componente, então só acrescentando. Então sempre que eu estiver procurando o sensor de massa de ar, eu sempre vou achar ele entre o filtro do ar, ok? E o corpo de borboleta. Ele sempre vai estar nessa posição. E normalmente ele vai estar logo aqui, logo na saída do filtro do ar. Então ele vai estar logo fixado nessa região. Então eu sempre vou achar o sensor MAF nessa localização, né? Ele pode estar fixado ao filtro do ar ou pode estar na tubulação, né? Então, eu tenho o filtro do ar, tenho uma tubulação, ele fica ligado em série, tá certo? Mas vai estar sempre nesse ponto, não vai ter dificuldade de achar o sensor. Uma coisa comum é você ter em alguns carros, não diria comum, mas uma coisa que acontece muito é você ter, além do sensor MAF, você ter também o sensor MAP, certo? Mas na boa parte das vezes, quando a gente vai encontrar esses dois sensores trabalhando em conjunto, são veículos que trabalham com a válvula EGR, né? E nesse caso o MAP tem a função, né, de monitorar a válvula EGR. Então, na verdade, a unidade de comando monitora o funcionamento da válvula EGR através do MAP, né? Porque vai ter uma alteração na pressão do coletor e aí ela consegue saber se a válvula EGR está operando e se está operando da forma correta. Então é comum você acontecer, principalmente em carros de motores maiores, você ter, além da presença do MAP, você ter também, além da presença do MAF, você também ter a presença do sensor MAF. Bom, aqui nós temos o sensor de pressão absoluta, o tão conhecido sensor MAP. Nesse caso aqui, né, ele é o sensor MAP que ele trabalha, digamos assim, sozinho. Ele não é o conjunto medidor de densidade, que quando o sensor MAP ele vem junto com o sensor de temperatura do ar, então nós temos um fio a mais, né? Nesse caso aqui nós temos só a alimentação positiva e negativa e o sinal de retorno. E o sensor MAP ele sempre vai estar no coletor de admissão. Em alguns veículos é comum ele ter uma difícil digamos, identificação, né? Porque ele fica por baixo do coletor. Então, mais uma vez, se você tem dúvida do sensor, se existe o sensor MAP ou não, você recorra ao diagrama elétrico, porque se houver indicação que existe o sensor MAP naquele sistema, então você buscando no coletor você vai achar. Um outro veículo que é bem difícil a localização do sensor MAP é nos motores 2.0 da linha Peugeot. Então ele fica bastante escondido, então muitas vezes o pessoal acha que não tem, ele vê no diagrama, mas não consegue identificar. A localização também na linha Ford também fica por dentro, né, digamos assim, na parte interna do coletor. Então,
às vezes fica difícil a localização. Para quem está começando, e o foco aqui desse vídeo é exatamente dessa aula, é para quem está começando na área, né? E tem uma vocação ou trabalha mais com injeção eletrônica, porque de fato é o sistema mais complexo, que tem mais componentes. Então, dos sistemas do veículo é o que normalmente você vai ter mais problemas, porque tem mais componentes também, certo? Então, o MAP identificou no diagrama elétrico, existe o sensor MAP, então ele vai estar lá no coletor de admissão, ok? Bom, aqui nós temos um tipo de sensor MAP, aqui à direita nós temos um tipo dos primeiros, onde ele não era inserido no coletor de admissão, né? Tanto é que eu tenho uma tubulação com um pequeno orifício, e é sempre bom observar se esse orifício não está obstruído, né? E vai aqui ligado uma mangueira. Esse especificamente, ele é da linha Fiat, né? Ele trabalha a linha Fiat, trabalha com esse tipo de sensor MAP. Então, de 99 para trás, 98 para trás, então a gente tem esse sensor na família Palio, na família Uno. E aqui do lado, desse outro lado, aqui do lado esquerdo, nós temos o sensor MAP já, o conjunto medidor de densidade, onde nós temos aqui o sensor de temperatura do ar, né? O IAT aqui junto, e o MAP, o orifício, certo? Que aqui nós temos aqui um tubinho, aqui o orifício ele fica interno, né? O furo onde vai pegar a referência da depressão do coletor, vai poder fazer a medição da depressão do coletor, ele fica para dentro, né, dessa tubulação. Então, também, dependendo da situação do motor, é muito comum ele estar carbonizado ou semi-obstruído, e aí prejudicando a leitura da pressão do coletor. Então, é sempre bom dar uma atenção a essa condição, né? Se o motor está muito carbonizado, o coletor, então pode ser que o MAP esteja com problema. E uma dica: e muitas vezes quando você faz a leitura do sensor MAP via o scanner, ele mostra uma variação lá muito próxima da ideal, porque o sistema ele está fazendo o cálculo pelos outros sensores, né? Então está fazendo um cálculo aproximado ali da pressão do coletor através da posição da borboleta, através de outros componentes, ok? Então, essa é uma dica importante, que às vezes você, pelo scanner, você vê a medida da pressão do coletor, você vê a variação na hora que você acelera, mas não está sendo através do MAP diretamente, está sendo um cálculo aproximado através de outros componentes, como posição da borboleta, né, velocidade e a rotação do motor, a temperatura do ar, enfim. Então, isso acontece também. Então, esse sensor, só para ficar claro aí para quem está nos primeiros passos, ele não está inserido no coletor, ok? Ele está à parte, no suporte, e vai uma tubulação, certo? Uma mangueirinha, né? Uma mangueira, que encaixa aqui nessa tubulação e encaixa no coletor de admissão. Bom, aqui é um TBI de um sistema monoponto, né? Na linha, nesse exemplo aqui nós temos do TBI da Magneti Marelli, né? Magneti Marelli Weber. Então, veículos ali anteriores a 96, né? Nós temos o sensor de temperatura do ar nessa localização aqui, né? Esse TBI especificamente é do Uno 1000EP, né? Que não tinha sensor de temperatura do ar. Então, por isso que essa parte aqui a gente nota que ela está fechada, né? Então, mas quando ele veio nesse ponto aqui, fixado por dois pequenos parafusos. Então, o sensor de temperatura do ar nessa família aqui, tanto que naquela época saiu esse mesmo modelo de TBI da Magneti Marelli, tanto saiu na linha Volkswagen e Ford, como também na linha Fiat, não é isso? Então, o sensor de temperatura do ar ele vai estar localizado aqui, tá aqui que a gente vê bem claro aqui que eu tenho os dois terminais, né? Então, a alimentação positiva, 5 volts, e o massa, ok? Bom, outro componente também importante, mas esse aqui já é bem mais conhecido, que é o corpo de borboleta. Então, ele sempre está fixado por 3 ou 4 parafusos, e aqui no corpo de borboleta eletrônico, ou TBI, como a gente conhece, os demais que não são eletrônicos também são chamados de TBI, mas esse aqui é como ficou mais popular nessa sigla. Então, aqui nós temos 6 fios, né? Na grande maioria, sistemas mais modernos não vêm mais com 6 fios, vem com apenas 5 fios, porque trabalha com o protocolo CENT, que aí já é um sistema já mais, digamos, mais moderno, né? Mais atual. Mas a grande maioria ainda trabalha com 6 fios, onde 2, né, são
o de controle do motor elétrico, né, do atuador, do motor atuador. 2 são positivo e negativo, 5 volts e o massa, e os outros 2 fios são os sinais de retorno dos potenciômetros. Então aqui nesse componente aqui nós temos 2 potenciômetros, 2 sensores e um atuador, ok? Então são 3 componentes, certo? Nesse mesmo, digamos aí, nesse pacote, né? Então o corpo de borboleta também, logicamente, é um sensor, é um componente, né, que faz parte do sistema de admissão e digamos que ele é o principal, né? Porque através dele é que se permite a entrada do ar, a admissão do ar pelo motor. Bom, o sensor de posição de borboleta, ou TPS, né? Então no TBI, no TBI monoponto, certo? Ele está localizado aqui nesse ponto aqui, ó. Isso aqui, esse PDF é o PDF de potenciômetro. Então aqui nós expomos aqui nesse PDF a localização dos potenciômetros. Veja bem que aqui a gente tem um TBI também, né? E temos aqui o pedal do acelerador. Então, aqui o potenciômetro de pedal de freio, né? Sendo bastante utilizado, tanto de freio como de embreagem. Então, no caso do TPS, tá certo? Do sensor de posição de borboleta, nos sistemas monoponto. Então, aqui é um TBI da linha GM, ok? Então ele está sempre localizado aqui na linha, né, do solidário ao eixo, né, na linha do eixo da borboleta, né? Então sempre aqui movimentado o potenciômetro trabalha, né? Você que está fazendo o treinamento, na nossa aula, tanto teórica como prática, você vai ver, ou se já viu, já vai saber do que eu estou falando, né? Então nós temos aqui o potenciômetro, né, um potenciômetro com apenas três fios, alimentação positiva, negativa e sinal de retorno, ok? Aqui nós temos uma condição semelhante, aqui o TPS nesse ponto aqui, né? Veja que o câmbio onde vai o cabo do acelerador, nós temos aqui o eixo, a borboleta está interna, e nós temos aqui o TPS desse lado direito, né? Então, tanto no TBI, que ele é do sistema multiponto, né? Que é esse caso aqui, como do monoponto, você sempre vai achar ele na linha do eixo da borboleta. Bem, pessoal, então espero que tenha ficado claro. A minha primeira ideia com relação a essa aula seria fazer um vídeo, ok? Mas eu achei melhor que ficaria mais didático a gente mostrando situações diferentes em carros diferentes, porque aí para fazer um vídeo em apenas um veículo você ia ficar com a ideia só com relação àquele veículo, né? E por mais que a gente tenha tentado variar as localizações aqui com imagens diferentes, mas as variações ainda são, as condições, né, são diversas, né, dependendo do veículo que você pegar. Mas, via de regra, na maioria dos veículos, as localizações, as dicas que nós demos, né, as informações que nós passamos, você vai conseguir chegar ao componente sem nenhuma dúvida. E para você que tem interesse em fazer o curso Ideia e ainda não faz, nós estamos com a promoção. Nós vamos começar com a promoção, certo? E você com um desconto de 13%. Então você vai ter um desconto de 13% e ter a oportunidade, se você tem vontade de fazer um treinamento em que você possa ter uma boa base para poder trabalhar com os sistemas atuais, sistemas mais complexos, ok? Então o curso Ideia é um dessas possibilidades, certo? E se você quiser adquirir, a gente vai estar com essa promoção e você ainda pode pagar em 10 vezes sem juros. Então você pode pagar aí de uma forma bem suave, ok? E começar a ter uma melhor compreensão dos sistemas, que é para poder você avançar em outros tipos de sistemas mais complexos e mais atuais. Então essa foi a nossa primeira aula sobre localização de componentes do sistema de injeção eletrônica. Na semana que vem voltaremos com mais sensores para que vocês possam ter uma facilidade maior para identificar a localização desses componentes. Forte abraço e até a próxima aula.